Hoje à noite estamos querendo voltar aos tempos de Jesus para entender o sentido bíblico, o sentido em que Jesus usava o termo discípulo, porque vai ter muita relevância para a nossa caminhada como igreja local. E hoje à noite queremos lhe mostrar também algumas imagens que vêm do Meio Oriente, dos lugares onde Jesus fez discípulos. Jesus veio ao mundo do Meio Oriente. Ele foi para lugares como Jerusalém, Judeia, Samaria, Galileia, Decápolis. E foi nesses lugares onde ele ministrou durante seu ministério terreno. Ele nasceu em Belém e ele passou alguns meses no Egito e também foi criado na cidade de Nazaré. Como homem, Jesus ensinou na região da Galileia. E ele passou aproximadamente 18 meses na Galileia, anunciando publicamente essa mensagem: arrepende-se, pois o reino dos céus está próximo. Hoje à noite queremos olhar a vida de Jesus, a mensagem que ele repassou para os seus discípulos. E queremos biblicamente entender, o que significa ser um discípulo de Jesus Cristo. Nossas contemplações, nossa meditação hoje à noite está baseada no livro de Mateus, capítulo 10. É um capítulo que tem talvez o ensino mais crucial sobre o que significa ser um discípulo. Então eu pedi para Osvaldo vir, por favor, irmão, venha cá. Ele vai ler esse texto inteiro. Eu queria que você ficasse comigo em pé, se você puder. E vamos ouvir da palavra de Deus o que é ensinado sobre ser um seguidor de Jesus Cristo. Boa noite, igreja, na paz do Senhor. Chamando seus discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés, quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade: no dia do juízo, haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhos a eles e aos gentios. Mas, quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer, ou como dizê-lo. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês
falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao seu servo como o seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Belzebu, quanto mais os membros da sua família. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Obrigado, Oswaldo. Deus abençoe. Vamos ficar em pé só para uma oração. Amado Pai, em nome de Jesus, queremos pausar nesse momento para orar, reconhecendo que esse culto dominical é um evento espiritual. Queremos pedir que a pessoa do Espírito Santo possa encher seu povo, para que nossos olhos estejam abertos para ver coisas da sua palavra que são importantes da nossa caminhada com Jesus. Nos ensine hoje à noite, Senhor, como ser um discípulo verdadeiro e frutífero do Senhor Jesus Cristo. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se sentar. Mateus capítulo 10 oferece o ensino mais crucial sobre como ser um discípulo de Jesus. E esse trecho oferece a essência sobre o que significa ser um discípulo. Agora, o início do capítulo, as primeiras instruções, são especificamente para os 12 discípulos, daquela ocasião, daquele momento. Por exemplo, tem algumas instruções específicas e singulares para aquele momento temporário. Por exemplo, diz em verso 6 que eles iriam pregar somente a quem? Aonde? A Israel. Agora sabemos que depois o evangelho era para ser pregado a todo mundo. Discípulos eram para ser feitos em todas as nações. E também diz em verso 8 que houve uma capacitação especial nessa ocasião de Mateus capítulo 2. Por exemplo, diz: curem os enfermos, ressuscitam os mortos, purificam os leprosos, ressuscitam os mortos,
expulsem os demônios. Essas instruções eram específicas para aquela ocasião em que Jesus mandou os 12 para pregar sobre o reino dos céus em Galileia. Porém, note que muito do ensino desse capítulo também aplica a nós também. Por exemplo, a partir de verso 24, Jesus começa a usar a linguagem mais abrangente. Ele fala em termos de um discípulo, em partes ele fala você, ele fala sobre quem, né? Ele usa palavras que implicam que ele está falando além dos 12 discípulos, mas que ele está repassando princípios que aplicam a todos os seguidores de Jesus. Se você quer ser um discípulo, esse capítulo 10 é essencial. Oferece os componentes mais importantes sobre ser um discípulo de Jesus, segundo os termos do próprio Mestre. E quando eu estudei esse capítulo recentemente, eu observei talvez 6 marcas de um discípulo verdadeiro e frutífero, a partir de verso 24. Veja ali. Inclusive eu tenho uma pequena, eu vou ter que... isso. Verso 24, um discípulo se torna como o mestre. Se for possível, seria bom ter essa imagem no telão. Um discípulo se torna como o mestre. Em capítulo 10, versos 26 a 31, um discípulo não tem medo do mundo. Não tem medo do mundo. Diz ali, confessa Jesus diante dos homens e não teme o que os homens podem fazer, mas tenha medo sobre aquele que governa tudo. Um discípulo também fala abertamente sobre Jesus, em versos 32 a 33. Um discípulo coloca Jesus em primeiro lugar. Jesus ensina em versos 34 a 37. Ser um discípulo requer que a gente reorganiza as prioridades. Versos 38 a 39 dizem que um discípulo oferece sua própria vida. Jesus usa a linguagem de carregar sua cruz, mas o que ele está dizendo em outros termos é: ser um discípulo requer que você se entregue totalmente à causa de Jesus. E finalmente, capítulo 10 nos ensina que um discípulo recebe uma recompensa, uma grande galardão para aquele que consegue se comprometer a essa causa do Evangelho. Hoje à noite eu queria ressaltar apenas um princípio. Esse primeiro princípio que tem a ver com o que está escrito em versos 24 a 25. Olhe a sua Bíblia. Mateus capítulo 10, versos 24 e 25. Diz ali, o discípulo não está acima do... que diz? O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do Senhor. Basta o discípulo ser como? Basta o discípulo ser como seu mestre. Eu queria levar vocês hoje à noite ao mundo de Jesus. E se Deus permitir, vamos ter algumas imagens para ver até os próprios lugares onde Jesus falou essas palavras. Para entender no contexto da cultura da Galileia, o que significava ser um discípulo, o que significava ser como seu mestre. Quando Jesus nos chama a ser seguidores, Ele está nos chamando a emular o exemplo do nosso rabino. O discípulo deve ser semelhante ao seu rabino. Eu tenho gostado dessa frase nos últimos anos, que cristianismo é sobre Jesus e sobre nós sendo semelhante a Ele. Cristianismo é sobre Jesus, não é verdade? É sobre o rabino Jesus e começando a refletir em nossa própria vida algumas das características do rabino. Pois vamos começar nossa jornada numa cidade antiga chamada Beit Shean. E deixa eu só ver com o pessoal técnico, porque parece que estamos tendo um problema aqui. Graças a Deus, olha só, eu vou avançar para mostrar para vocês Beit Shean. Está vendo ali? Beit Shean é uma cidade que fica aproximadamente 25 quilômetros, menos, 15 quilômetros de Nazaré, muito perto de onde Jesus foi criado.
Eu tenho certeza, quando eu leio o Novo Testamento, eu leio sobre as viagens que Jesus fez durante sua vida, desde a infância, eu não tenho dúvida nenhuma que Jesus passou por Bet-Shean. O nome grego é Citópolis. Bet-Shean não é a cidade típica que você imagina quando se pensa sobre o mundo de Jesus. Por exemplo, Bet-Shean tinha um fórum maravilhoso. Era uma cidade bastante sofisticada. Tinha até um pequeno Iguatemi, um shopping center dentro. Essa rua em Bet-Shean é a rua original e de cada lado tinha lojas para fazer as compras. E nessas lojas você conseguiria coisas de todo o Império Romano. Bet-Shean, ou Citópolis, era uma cidade sofisticada. Bet-Shean também tem esse teatro que ainda hoje existe. E quando eu vi, no ano passado, durante uma visita a esse lugar, eu fiquei impressionado com as peças dramáticas que eles apresentaram nesse teatro. Bet-Shean também tinha templos, muitos templos nos morros ao redor da cidade. Era uma cidade sofisticada, era uma cidade com a população diversa, de diversas partes do Império Romano. Mesmo assim, Jesus não foi a Bet-Shean para fazer discípulos. Agora, se alguém dissesse para mim, faça discípulos, leva uma nova mensagem ao mundo, eu iria para um lugar como Bet-Shean, uma cidade cosmopolitana, um lugar onde eu podia achar talvez uma empresa de marketing para me ajudar a divulgar uma causa, uma mensagem. Jesus não fez isso. Então, aonde é que Jesus foi para fazer discípulos? Ele não foi a Citópolis, no fundo desse mapa da Galileia. Em vez de Citópolis, ele foi ao norte, a Betsaida. Betsaida não era nada como Bet-Shean. Betsaida era um vilarejo que tinha talvez 6 a 8 famílias apenas. Talvez 700 pessoas morando nesse vilarejo, porque essas famílias moravam com toda a parentela. Jesus foi a Betsaida, que significa vilarejo do pescador, 40 quilômetros ao norte de Citópolis. Aqui em Betsaida não tem centros de shopping, não tem nenhuma faculdade, nenhum fórum, nenhum teatro. Surpreendente, intrigante, que Jesus foi aqui em vez de um lugar como Citópolis para chamar os primeiros discípulos. Por que Jesus foi aqui e não a Citópolis? A resposta a essa pergunta é importante para nós hoje à noite. Tem vários componentes a ser um discípulo, várias facetas a esse compromisso de ser um seguidor. E Deus orquestrou a história para que naquele momento da história humana, foi na Galileia, nessa área de Betsaida, onde as pessoas estavam fazendo discípulos dos grandes rabinos do período. Jesus ministrava num lugar que é chamado muitas vezes o triângulo evangélico. A grande maioria da sua proclamação pública, que aconteceu entre janeiro do ano 28 e junho do ano 29, aconteceu nessa área relativamente pequena, entre Betsaida, Corazim e Cafarnaum. Corazim era um vilarejo de aproximadamente 2.000 pessoas, também pequena, um vilarejo pequeno, um pouco elevado do mar da Galileia. Cafarnaum era uma cidade estratégica, mas pequena ainda, estratégica porque estava na fronteira entre dois reinos, de Herodes Antipas e Herodes Filipe, e foi numa estrada principal chamada Via Maris. Então foi estratégico, mas ainda assim pequeno. Mas foi aqui em Cafarnaum onde Jesus resolveu desenvolver a sede do seu ministério durante esse período de proclamação pública. E também ele foi para lugares como Betsaida. Então, o que foi dentro desse triângulo geográfico que atraiu o interesse de Jesus? Que seria propício a fazer discípulos?
Eu diria que eles tinham uma paixão para a Escritura, uma paixão para a sua própria cultura, uma paixão para a obediência ao Deus de Israel. E eles moravam em vilarejos pequenos, e esses componentes facilitavam o desenvolvimento de o que Jesus queria chamar um discípulo. Olha de novo a Betsaida. Nada como Citópolis. Era um vilarejo pequeno, mas vocês sabem de quem veio desse vilarejo? Olha ali. Pedro, André, Tiago, João, Filipe. 5 dos apóstolos vieram desse pequeno vilarejo. Surpreendente, não é? 5 homens que mudaram o mundo vieram desse pequeno lugar. Não eram de Jerusalém, não eram de Citópolis, não eram de Roma, não eram de Cesareia Marítima. Eram do vilarejo do pescador. Deixa eu dizer de novo. Pedro, André, Tiago, João, Filipe, homens que mudaram o mundo. Por que Jesus veio a Betsaida? Certamente eu não tenho todas as respostas, tem coisas que eu nunca vou entender, mas durante o período do ministério de Jesus, esses foram os lugares. Betsaida era um vilarejo onde as pessoas tinham um estilo de vida que facilitava o desenvolvimento de discípulos. Jesus veio a Galileia para fazer discípulos. Então, devemos perguntar, o que era um discípulo? O que significava esse termo? Eu quero sugerir hoje à noite que tinha vários componentes a ser um discípulo. E o primeiro componente tem a ver com o conceito de comunidade. Naquele período de história, as pessoas que moravam na Galileia viviam em comunidades pequenas. Geralmente eram casas, como essa é uma réplica da casa em Nazaré, casas que tinham parentelas, toda a parentela vivendo numa casa. Avós, tios, primos, sobrinhos, pais, irmãos. Uma família pode ter até 100 membros vivendo na mesma casa. E cada casa tinha um pátio onde o trabalho da família foi feito. Geralmente, as famílias daquela época se especializaram em ofícios específicos. Por exemplo, uma família poderia produzir artigos de couro, outra família cuidaria de rebanhos, outra família seria, talvez, pedreiros. Eles tinham o mesmo ofício, eles viviam numa comunidade onde estavam zelosos pelo mesmo relacionamento com Deus. Eles foram juntos a Jerusalém para os dias festivos e, entendendo isso, não é difícil entender como é que Jesus poderia ter ficado perdido quando ele foi a Jerusalém. Se lembra, ele ficou, com 12 anos de idade, ele ficou atrás em Jerusalém. E pais hoje pensam, como é que José e Maria poderiam permitir algo assim acontecer? Não estavam sendo cuidadosos? Estavam, mas se tem que entender que essas famílias viajavam juntas a Jerusalém. Era primos, tios, todo mundo, sobrinhos, todo mundo juntos. Então, era possível ficar desconectado com seus pais, porque o conceito de família era mais do que só mãe, pai e irmãos, era toda a parentela. As pessoas na Galileia, durante esse período, viviam em comunidades. Um dos componentes mais básicos a discipulado é saber como viver em comunidade. O segundo costume do período tem a ver com um compromisso com a palavra de Deus, que as pessoas daquela época tinham. Aqui é uma imagem do rolo da lei, chamado Torá, ou Pentateuco, em nossa Bíblia. Cada armário de Torá, ou vamos dizer assim, cada vilarejo que tinha pelo menos 5 homens, tinha o costume de adquirir um rolo da lei. E cada rolo da lei seria colocado o que era chamado uma arca, santa arca, que era um armário para guardar o rolo da lei. E se uma cidade, um vilarejo tinha uma arca da lei, ou rolo da lei, uma arca,
Eles chamariam um rabino para guiar a comunidade no conhecimento de Deus. Então, um dos valores do período na Galileia era que as pessoas viviam o quê? Em comunidade e também tinham um compromisso à palavra de Deus. Eles conheciam a palavra de Deus. Na Galileia, viver numa comunidade com conhecimento dos padrões de Deus era um valor não negociável, mais forte do que é hoje. Na Galileia, a comunidade era mais importante do que o indivíduo. Nem todo mundo que vivia na Galileia daquele período se tornou um discípulo, mas todos moravam em comunidade. Quase todos tinham um compromisso com a palavra de Deus. Porém, tem mais ao sentido cultural a ser um discípulo do que só viver em comunidade e ser comprometido com a palavra de Deus. Eles também participavam numa sinagoga. Essa é uma imagem típica de uma sinagoga, que era um centro comunitário, onde a vida religiosa da comunidade acontecia. A igreja, não sei se é correto dizer em português isso, mas você pode me corrigir se eu estiver errado. A sinagoga era a cerne da comunidade. Tem sentido falar assim? Era o coração, né? E as sinagogas, que se você for para Israel hoje, você vai para esses vilarejos, você vê que ainda a sinagoga fica no centro da comunidade. Geralmente é apenas metros da casa da maioria das pessoas que moram lá. Então, saindo da sua casa principal, você andaria poucos metros para estar no meio do centro comunitário chamado sinagoga. Era um lugar para ler a Torá, para estar juntos no sábado, o que eles chamaram Shabat. E também era um lugar para ouvir outros rabinos que visitaram para falar e interpretar a lei. E cada sinagoga, como eu falei, tinha uma santa arca. Essa imagem aqui tenta mostrar, eu acho que até meu laser não está mostrando muito bem, mas ali à direita se vê um armário, que seria o lugar para guardar a lei de Deus. Esse rolo, esse pergaminho era muito precioso, era caro demais para uma família singular comprar. Então, geralmente, um vilarejo compraria um rolo da lei em comunidade. E as pessoas poderiam vir, talvez, até 3 vezes por semana para ouvir a lei lida pelo rabino ou um membro da comunidade. Interessante a vida da sinagoga. Tem algumas lições que a gente pode ouvir e aprender até hoje. O costume no período de Jesus era assim: quando alguém foi escolhido a entrar na Santa Arca, o armário onde tinha o pergaminho, ele pegaria o rolo, não era um livro naquele período, era um rolo de pergaminho, mas abriria o rolo e mostraria a palavra escrita diante de todo o povo na sinagoga. Era uma forma de dizer: Deus tem falado, sua palavra está escrita. Nós podemos ver e ler e entender o que Deus falou ao seu povo. E interessante que a prática de muitos nas sinagogas no período de Jesus era tocar o rolo com seus dedos e botar os dedos na boca, nos lábios, como se era uma forma simbólica de dizer: sua palavra, Deus, é doce para mim. Fale a gente através da sua palavra. O povo da Galileia, no período do ministério terreno de Jesus, viviam em comunidades organizadas ao redor de sinagogas. E o coração da vida comunitária daquele período era valorizando a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus tem tudo a ver com a ideia de ser um discípulo. Cada sinagoga tinha ao lado uma sala para educação religiosa. Muitas vezes a gente não entende, mas esse diagrama que eu estou mostrando no telão mostra ao lado uma sala pequena. Eram pequenas, mas era um lugar onde o povo, no período do ministério de Jesus, se reunia para estudar a palavra de Deus.
Até as crianças, meninos e meninas, durante esse período, iria para a sinagoga várias vezes durante a semana, talvez entre 7 e 10 anos de idade, para receber aulas, para aprender como ler e escrever. E o currículo estava baseado em quê? O texto bíblico. Então, durante esses anos de escola, era uma escola chamada Beit Sefer. Crianças, ambos garotos e meninas, iriam estudar juntos e aprender como ler e escrever. E durante esse processo, eles aprenderiam como memorizar, recitar a palavra de Deus. Muitas crianças, ao alcançar 10 anos de idade, já sabiam como recitar grandes trechos da palavra de Deus. Quando uma criança terminou essa escola primária, Beit Sefer, geralmente iria para casa, as meninas iriam aprender como cuidar da casa, trabalho doméstico. E os meninos iriam aprender um ofício, como ser alguém que cultivava azeitonas, ou um pedreiro. Eu acho interessante essa ideia de ser um pedreiro, porque a palavra grega que o Novo Testamento usa para descrever o trabalho que José, pai, humanamente falando, de Jesus fez, era tekton. A palavra grega é tekton. Traduzida, muitas vezes a gente usa a palavra portuguesa carpinteiro. Mas um carpinteiro não é a melhor palavra. Esses vilarejos foram feitos de pedras. Um tekton era mais um pedreiro. Interessante, só como rodapé, perto de Nazaré, no período de Jesus, os romanos estavam construindo uma cidade chamada Séforis, uma cidade feita totalmente de pedra. Provavelmente Jesus trabalhou ao lado de José como um tekton, um pedreiro durante aqueles anos. Mas, voltando ao nosso estudo, depois de Beit Sefer, um aluno iria voltar para casa, mas sempre tinha alguns jovens, adolescentes, rapazes, que tinham habilidade e paixão a seguir a próxima etapa, chamada Beit Midrash. Beit Midrash era uma escola para poucos alunos, para aprender mais da palavra de Deus, através das interpretações da Torá e Tanakh. Então, eles iriam passar talvez entre 12, 13 e 15 anos de idade, estudando várias vezes, vários momentos durante a semana, dentro da sinagoga, com um rabino, aprendendo a palavra de Deus. Só resumindo, até agora, o que estamos fazendo aqui hoje à noite, né? Qual é o propósito de todo esse estudo cultural? Eu estou hoje à noite querendo levar vocês comigo ao mundo de Jesus para entender o que significa ser um discípulo, porque essa é a linguagem que o próprio Jesus usava. Faça discípulos, ele disse. E quando ele usou essa palavra, ele tinha uma ideia específica na cabeça, ele tinha uma ideia muito concreta sobre o que significa ser um discípulo. Eu acho que isso é pertinente a nós hoje. Até agora, hoje à noite, temos dito que as pessoas que moravam na Galileia viviam em comunidades. Eles tinham uma orientação muito forte com a palavra de Deus. As crianças estudavam em Beit Sefer, uma escola primária. E poucos foram escolhidos a continuar seus estudos em Beit Midrash, onde eles poderiam entender melhor o conteúdo da palavra de Deus. Mas é agora que vamos começar a falar especificamente sobre o que significa ser um discípulo. A palavra hebraica para discípulo é talmid. Diga talmid. O plural é um pouco diferente que as regras portuguesas. Singular é talmid, discípulos, plural é talmidim. Diga talmidim. Eu acho que hoje em dia nós temos perdido um pouquinho do sentido original de ser um talmid. Eu queria lhe dar uma orientação hoje à noite sobre o que significa ser um talmid. Depois de terminar Beit Midrash, seria possível para poucos alunos, muito poucos, a serem o que é chamado talmid, um discípulo.
Um talmid seria alguém que já tinha terminado o Bet Midrash, tinha habilidades e muitas vezes uma paixão, que era mais importante, a seguir o rabino. Um talmid era alguém que foi escolhido pelo rabino de seguir o rabino para ser o que o rabino é. Muitas vezes hoje, quando pensamos sobre ser um discípulo ou sobre aprender, pensamos assim: eu quero aprender, eu quero saber o que meu mestre sabe, eu quero saber o que meu professor sabe, eu quero entender e saber o que meu pastor prega. No mundo de Jesus, o conceito de ser um talmid era muito mais profundo do que isso. É claro que o discípulo quer saber o que o mestre sabe, mas a ideia de um talmid é ser o que o mestre é, ser o que o rabino é. Não é só saber, é ser, é transformação de vida. E para seguir um rabino, então, não era algo que foi feito uma vez por semana ao longo de pouco tempo. Se um rabino no mundo de Jesus escolhesse um talmid, dissesse: venha, siga-me, seria um processo de alguns anos de convivência com o rabino. Talvez 3, 4, 5 anos de passar todo dia com ele, andar onde ele andava, estar presente para ouvir os momentos importantes para repassar um princípio ou uma lição. Mas a ideia principal aqui é que o talmid era para ser como o rabino. Era assim: eu quero ser, na minha caminhada com Deus, eu quero ser como o meu rabino é. Não é suficiente só saber o que ele sabe, eu quero ser como ele é. Então, ser como um rabino requeria um grande compromisso. Um compromisso de saber a Escritura, e muitos talmidim sabiam como recitar grandes trechos da palavra de Deus. Agora, antes de falar sobre como alguém seria escolhido para ser um talmid, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Será que você é um talmid? Usando a informação que temos recebido hoje à noite, falando sobre discipulado, será que você é um discípulo verdadeiro? Pense sobre isso comigo. Segundo esse padrão que Jesus dá, será que você é um discípulo? É uma pergunta meio duro. Eu tenho que fazer essa pergunta a mim mesmo também. Quando eu olho para a minha vida, eu preciso me perguntar: Jesus, será que eu estou realmente conseguindo vivenciar esses valores que o Senhor passou na sua palavra sobre discipulado? Eu não posso responder essa pergunta por você. Mas eu queria lhe desafiar essa semana de contemplar as lições em Mateus capítulo 10, a partir de verso 24 até o final do capítulo, sobre o que significa ser um discípulo de Jesus. Como é que um frequentador da Igreja Batista Central de Fortaleza poderia responder a essa pergunta? Você é um discípulo verdadeiro? Alguns poderiam dizer: bom, eu acho que eu frequento a IBC toda semana, eu estou aqui, estou ouvindo a palavra sendo pregada, eu acho que eu sou um discípulo. Ou você poderia dizer: sabe, uma vez eu levantei minha mão no final do culto, e eu tomei uma decisão, então eu acho que eu sou um discípulo sim. Eu não estou julgando ninguém, porque essa é uma resposta que você precisa responder. Mas, indo à igreja, não lhe faz um discípulo de Jesus? Levantando a mão ou chorando profusamente sobre seus pecados, talvez faz parte dos primeiros passos, mas isso em si não é a essência do discipulado. Você me ouviu hoje à noite sobre o que é a essência de ser um talmid de Jesus? Mateus 10, verso 24.
Um talmid não precisa sobressair, ultrapassar seu mestre, basta ele ser como seu rabino é. Um discípulo de Jesus Cristo é alguém que está andando com Jesus e vendo seu caráter sendo transformado através talvez de dois componentes: a palavra de Deus e também a capacitação do Espírito Santo que opera em nossas vidas para que nós sejamos como Jesus é. Cristianismo é sobre Jesus e nós sendo semelhante a Ele. Amém? Ser um discípulo significa ser como Jesus é. É preciso acordar com Jesus, andar com Jesus, trabalhar com Jesus e terminar seu dia com Jesus. É um compromisso que nos leva ao seu texto, a palavra de Deus, que nos conduz a falar com Ele em oração, que guia nossos passos em restauração e sabedoria, para que depois de tempo, depois de lutas, depois de uma experiência com Jesus, poderíamos ver em nosso caráter uma transformação acontecendo, onde você pode ver dentro de si cada vez mais a imagem e semelhança de Jesus. Eu estou aqui usando Mateus 10 hoje à noite para falar sobre um compromisso arrojado. É um compromisso ousado, é um compromisso profundo, um compromisso de ser como Jesus é. Se não conseguimos fazer essas afirmações, então não somos discípulos de Jesus, no sentido bíblico. Pergunto-me se temos hoje um conceito de discípulo que é usado no sentido clássico bíblico. Quantos de nós almejamos a ser como Jesus é? Lembre-se de novo, a palavra de Jesus em Mateus 10, 24 e 25. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como o seu mestre e ao servo como seu senhor. Vamos voltar ao mundo de Jesus agora. Quero que você pense comigo sobre como alguém se tornaria um talmid. Como é que alguém se tornaria um discípulo no período da vida terrena de Jesus? Bem, se completaria Bet Sefer, né? Se faria Bet Midrash. E se você ainda tinha habilidade e paixão e você queria ser como um rabino você iria procurar um rabino que você gosta, você iria conhecer o ensino dele e em algum momento, em determinado momento, você tomaria a decisão de falar com o rabino. Eu queria ser seu discípulo, se diria. E o rabino provavelmente queria lhe conhecer um pouco mais, teria uma entrevista com você. Talvez ele diria: venha, ande comigo por alguns dias e vamos se conhecer melhor. E aí eu vou tomar uma decisão. A grande maioria das pessoas que queriam seguir um rabino foram rejeitadas. Não era fácil ser um discípulo segundo a cultura do período de Jesus. O judaísmo tem um conceito que os discípulos levaram ao nosso Novo Testamento, é chamado halakha. Vem da palavra hebraica para caminhar. A ideia era: deixa eu caminhar junto com você, rabino. E ao longo do tempo eu vou assimilar seus hábitos, seu jeito de ser, seu estilo de vida, para que eu possa ser como o Senhor é. Essa foi a ideia, um compromisso radical. Mas como eu falei, a maioria dos aspirantes não foram aceitos. Quem era aceito iria acompanhar o rabino durante alguns anos. Até chegou ao dia em que o rabino poderia olhar para o seu aluno, seu seguidor, e ele diria: agora, depois da nossa caminhada juntos, você já assimilou tudo que você pode de mim.
É óbvio que você tem suas preferências, seu estilo, sua personalidade singular. Mas eu já repassei tudo que eu posso. Agora você é como eu sou. Agora você vá, faça seus próprios discípulos. Aquele aluno agora, então, se tornaria outro rabino. Assim foi a cultura nos dias de Jesus. Alguns minutos atrás eu lhes perguntei, você é um discípulo de Jesus? Será que você tem a paixão de perseverar nesse compromisso? A grande maioria de nós diria, eu queria, mas na verdade eu não sei se eu estaria disposto a tomar esse tipo de compromisso. Não é assim? Ser um discípulo cultural no período de Jesus era um compromisso muito duro, muito difícil. Porém, é interessante que cristianismo, o evangelho é chamado boas notícias. Me parece que o tipo de discipulado que eu estou descrevendo aqui não é tão boa notícia. Parece que é bastante difícil, não é? Agora, você precisa saber a boa notícia. Jesus mudou a paradigma de como escolher discípulos no seu dia. Ele mudou a paradigma. Fez algo totalmente diferente. Em contraste aos outros rabinos, Jesus procurava pessoas ordinárias, fazendo atividades cotidianas. E ele chamou a eles a serem discípulos. Na cultura, seria o aluno que procuraria um rabino para ser um discípulo, e aquele aluno precisava ter completado Bet Sefer e Bet Midrash, precisava ter habilidades extraordinárias, muita paixão, e ele iria pedir, posso segui-lo? Posso ser seu aluno? Posso ser seu discípulo? E o rabino poderia considerar. E a maioria era rejeitada. Jesus não fez assim, olha essa imagem. Os pescadores, João e André, fazendo coisas ordinárias, uma vocação comum, um ofício comum ao seu dia. Eles não estavam com nenhum rabino, eles não tinham a habilidade para seguir um rabino do seu dia. É verdade que pensamos que alguns dos discípulos estavam com João Batista antes, mas eles tinham voltado a pescar. Eles não passaram vestibular do rabino, né? Eles não passaram um concurso para a escola religiosa. Estavam pescando. Mas olha o que Jesus fez. Jesus foi até eles e disse, vem, segue-me. O que estava acontecendo aqui? Isso é totalmente diferente dos outros rabinos. Jesus procurava pessoas como você e como eu, pessoas ordinárias, fazendo coisas comuns, pessoas que não tinham PhD nem mestrado. Jesus disse, olha, eu vejo em você características, o potencial de ser como eu sou. Venha, siga-me. Ele sabia de todas as traumas, todas as lutas, todos os pecados, todos os relacionamentos. Ele sabia ele era Deus, é Deus. Ele podia olhar a sua vida e ver tudo que você é e ainda dizer, vem, siga-me, seja meu discípulo, siga-me, ande comigo e você vai ser transformado. É possível hoje à noite que você poderia dizer, eu não vou ser um discípulo de Jesus, não. Mas você não pode dizer, eu não sou capaz de ser um discípulo. Ninguém aqui hoje à noite pode dizer, eu não sou capaz de ser um discípulo de Jesus. Porque Ele olha para pessoas ordinárias como você e como eu, e Ele diz, eu acredito em você. Eu sei das suas lutas, eu sei dos seus pecados, mas eu acredito que você é capaz de ser como eu sou. Venha, saia de onde você está e anda junto comigo. Glória a Jesus. Jesus quebrou a paradigma de ser um discípulo
Para ser um talmide de Jesus, você só precisa dizer: eu não vou confiar mais de mim, eu vou seguir Jesus Cristo. Porque cristianismo é sobre a pessoa de Jesus e nós sendo semelhantes a Ele. E a boa notícia é que Ele nos escolhe e Ele nos capacita. Olha só aqui. Jesus disse: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, e fruto que permaneça. Aleluia. Você já passou por uma experiência onde ninguém confiava em ti? Sua esposa que diz que não lhe respeitava mais. Seu marido que diz: eu não lhe amo mais. Seu chefe de trabalho que diz: tchau, você está sendo substituído. Você já sentiu que ninguém iria confiar em você? Muitas vezes eu já senti que eu não poderia nem confiar em mim mesmo. Essa experiência de ser um ser humano às vezes é muito difícil. E todos nós passamos por momentos em que pensamos que não tem futuro em nada. Mas aí você precisa entender o que Jesus diz. Essa é a boa nova. Jesus olha para ti, Ele olha para a sua vida. Talvez para você não tem jeito, talvez sua esposa não ache que tem jeito, talvez seu marido ache que você já é um caso perdido, talvez seus filhos não respeitam mais, talvez você está desempregado e sem futuro, você acha. Mas Jesus olha para a vida de cada pessoa aqui hoje à noite e diz: eu acredito em você, você tem como ser meu discípulo, venha, siga-me. Mas não é suficiente só dizer: que bom, Jesus acredita em mim. Para ser um talmide bíblico, para ser talmidim de Jesus, precisamos passar tempo com Ele. Sendo um discípulo não é somente vir à tenda e dizer: eu gosto dessa mensagem, eu quero ser um discípulo. Sim, faz parte. Mas o próximo passo é passar tempo com o seu Senhor, para aprender a ser como o seu rabino é, o rabino Jesus. E como é que se faz isso hoje? Se conhece Jesus Cristo hoje através desse livro. Esse livro é sobre Jesus, de Gênesis a Apocalipse. Esse livro é sobre Yeshua, o Messias. É sobre o Messias Jesus. Leia os Evangelhos, leia o Novo Testamento, volte para o Antigo Testamento para ver o que o Deus Criador fez no passado, tudo num plano de resgate, para resgatar minha vida e a sua vida para a glória de Deus. Para dizer: olha, você não precisa ficar onde você está, nem do jeito que você está. Você tem como se levantar e seguir Jesus Cristo, andando com Ele, com sua Bíblia aberta, andando com Ele, com seu Espírito dentro de você, capacitando uma transformação de vida que vai fazer tudo novo. A Bíblia diz: quem está em Jesus Cristo é nova criatura. Eu queria que você lembrasse, não tanto da minha palavra hoje à noite, mas da palavra de Jesus. Mateus capítulo 10, verso 24 e 25. Repita depois de mim. O discípulo não está acima do seu mestre. Basta ao discípulo ser como o seu mestre. E esses 12 homens que ouviram aquela palavra, seguiram Jesus e eles transformaram o mundo. E o que eles fizeram, chegaram até nós hoje à noite. Através da pregação e vivência do Evangelho, chegou até aqui hoje à noite. Eu acredito que Deus opera através da pregação da sua palavra.
O Espírito de Deus está aqui em nosso meio, porque oramos no início desse culto para o Espírito estar aqui para abrir olhos. E eu orei para trazer vida. Será que tem alguém aqui hoje à noite que nunca entendeu a profundeza de ser um seguidor de Jesus? Que entendeu talvez pelo Espírito falando no seu coração hoje à noite, dizendo: Deus vai me capacitar, Ele acredita em mim. Minha pergunta para você é: será que você tem o desejo de fazer um compromisso com o Senhor Jesus Cristo? Dizer: eu quero seguir Jesus, eu quero passar tempo com Ele, eu quero conhecer meu Senhor Jesus através da Sua palavra, e eu quero confiar no Seu Espírito Santo, operando em mim para transformar minha vida, para que eu possa ser um talmid do Rabino Jesus. Será que tem alguém aqui que queria tomar esse primeiro passo? Agora entenda que levantando a mão é apenas uma forma de dizer: eu quero começar essa caminhada. Eu lhe garanto que tem gente aqui que vão lhe acompanhar também, porque ainda estamos todos numa caminhada, numa jornada espiritual juntos, a ser como Jesus é. Será que tem alguém aqui hoje à noite? Levante sua mão se você quer ser um seguidor de Jesus Cristo. Tem alguém? Essa poderia ser a sua vez de ser um discípulo de Jesus. Se você quer seguir nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo, levanta sua mão e dizer: eu quero ser um talmid de Jesus. Tem alguém? Mais alguém? Difícil de ver aqui em cima. Para vocês que já estão inseridos no reino, eu queria que essa mensagem hoje à noite poderia ser uma forma de dizer, gente, vamos juntos. Vamos continuar encorajando um ao outro a passar tempo com o nosso Mestre e Rabino Jesus. Vamos ser talmidim que leve a sério essa tarefa de ser como o nosso Mestre é.